Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas. Eu quero ler com você um versículo do capítulo 15. E eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu comecei na ceia passada. E eu encerro ela hoje, numa sequência de mensagens falando sobre nós enquanto igreja, como nós lidamos na nossa percepção, eu, igreja, com o meu Deus. E tenho falado várias coisas. A minha última pregação eu falei também, na semana passada, tarde e noite, quem assistiu pela internet, sobre uma parábola de um pai com dois filhos, um que dizia sim e não ia, e outro que dizia não, se arrependia, ia. E conversamos um pouquinho sobre essa percepção da igreja, de como eu lido com o evangelho, com a fé e com o meu Deus. Aqui, nós temos uma outra história, muito semelhante àquelas, que era a vida de Jesus, a realidade que Jesus lidava no seu cotidiano. E ele inicia assim, no verso 1 do capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Vamos orar. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo a Tua graça, e que Teu Espírito fale conosco, que Teu Espírito nos ministre nesta noite, que possamos estar sensíveis à Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, que ela seja de alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Cara, essa parábola, ela descreve a realidade de Cristo. Cristo, normalmente, ele se relacionava, na sua maior parte do tempo, com duas classes de pessoas. Ou eram pecadores, ou eram religiosos. Ele estava envolvido dessas duas classes de pessoas. Obviamente, ele estava com os seus discípulos ministrando, que estava tirando eles ou de religiosos ou de pecadores, e trabalhando com esses caras. Mas fora os seus discípulos, ele estava, ou era pecadores, ou eram religiosos. Eram os dois grupos de que ele vivia. E aqui ele estava reunido com pecadores. E os fariseus apareceram e reclamaram, dizendo: cara, esse maluco está com pecadores, esse maluco aí está com gente que é a escória da sociedade, e ele está sentando para comer com eles. Nós vemos, a Bíblia fala e dá um apelido para Jesus. Na verdade, adjetivam Jesus como amigo de pecadores. Quando nós ouvimos hoje falar de Jesus, ele com esse adjetivo, né, esse apelido, amigo de pecadores, soa até bonito. Puxa, ele era um cara que ele era acessível, ele iria de encontro ao pecador. Mas não era isso que os fariseus estavam dizendo. O que eles estavam dizendo é mais ou menos assim: sabe o filho da Maria e do Zé? Então, ele anda lá com os traficantes. Quem tu acha que ele é? O que eles estavam querendo colar em Jesus é: ele está rodeado de prostitutas. Eles queriam colar um rótulo em Jesus de que, cara, ele é dessa estirpe, ele é dessa galera. Então ele está sentado à mesa com pecadores. O que eles estavam querendo dizer é: ele é desse tipinho, ele é desse cara. E Jesus, ouvindo isso, ele já vinha trabalhando de novo, era o ambiente que ele estava, ou eram pecadores ou fariseus. E nesta história aqui, ele responde aos fariseus com 3 parábolas. A primeira delas, ele fala sobre o pastor que tinha 100 ovelhas, perde uma, larga as 99 e corre atrás dessa uma, e traz ela de volta. E quando ele traz ela de volta, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele começa a trabalhar sobre a ovelha perdida, aquele que está longe, afastado, que na cabeça dos fariseus fazia sentido os pecadores. E ele diz: existe festa no céu quando esses pecadores se arrependem e voltam. Segunda parábola, ele diz: tem uma mulher, está na casa e tal, perde uma dracma, e ela para e sai atrás da dracma, até encontrar a dracma perdida, e quando ela encontra a dracma perdida, ela festeja, afinal, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Está entendendo? Essa galera que é podre, a escória da sociedade, quando ela se arrepende, ela vem, e a festa no céu. E tem uma terceira parábola que eu vou contar para vocês, é uma história de um pai que tem 2 filhos. Um que é a escória, e outro que representa a moral, a religiosidade. Agora, entra a figura de um pai. Entra a figura paterna na relação entre esses dois e a dinâmica que acontece entre esses dois. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Mais do que como nós nos relacionamos ou vemos Deus Pai, mas sim como nós nos vemos como filhos neste processo todo. Hoje, como eu falei, é Dia dos Pais, e celebramos esse dia, e nós, cara, ansiamos demais
em ser pais, eu e a Miriam. Nós sonhávamos com isso, eu queria ser muito pai, e eu tive uma boa referência de pai, e eu disse, cara, eu quero ser pai. Então a gente ficou casado 5 anos, e decidimos, vamos ter filho. E falava pra gente, cara, tá tomando anticoncepcional, demora às vezes, tal. A gente parou, próximo já, acho que atrasou aí. Aí a gente, vamos comprar o da farmácia para ver qual que é. Eu não sei se agora mudou, porque a galera agora confia bastante no da farmácia. Na época a gente não confiava muito, na época era tipo assim, vamos ver qual que é, para não gastar com o exame sério, que era o exame de sangue, né? Então a gente foi na farmácia e digo, acho que deu. Vamos fazer o de sangue. Fizemos o de sangue e tal, tirou o sangue e tal. E disse, deixa que eu vou buscar. Eu estava muito emocionado nesse dia, porque eu ia saber se eu ia ser pai de verdade, cara. Aí eu cheguei lá na moça, perguntei para a moça, o exame da Miriam e tal, ela me deu, e aí era no 2º piso, assim. E aí eu peguei o exame, já fui rasgando, já descendo a escada, assim, lendo, e comecei a ler, e o exame não diz assim, a sua esposa está grávida. Ele não fala assim, deveria, mas ele não fala, ele diz assim, tanto, maior que tanto, positivo, menor, negativo, e o resultado, os números. Aí eu fiquei pensando, tá, mas o positivo é o quê? Positivo que ela está embuchada ou que não tem nada na barriga? Né? Qual que é do negócio? Aí cheio de cálculos, vou ter que fazer um cálculo matemático. Eu estava na dúvida, eu digo, eu não vou sair daqui com dúvida. Eu voltei na moça, voltei na moça. E eu estava assim, coração, cara, assim, sabe que eu estava assim, cara, será? Aí eu cheguei, e digo, moça, cara, aconteceu exatamente assim. Eu cheguei, moça, e ela me olhando assim, minha mulher está grávida? E ela, tá! Ela estava celebrando comigo, cara, eu digo, top! Então quer dizer que eu vou ser pai? Aí ela assim, aí, garanti. Cara, ela não falou nada, mas na cabeça dela, ela pensou, deu para ler na cabeça dela, aí é outro teste, é DNA, tem que esperar um pouquinho mais, volta aqui. Cara, não me abalei, digo, não importa, cara, minha mulher está grávida. Entendeu? Voltei para casa, estamos grávidos, Ali, estamos grávidos. E aí, bora, vamos contar para meu pai e para minha mãe, era o primeiro neto, vamos contar. Aí, vamos contar na igreja, eles saíram rápido, foram embora, e não deu tempo, vamos para a casa deles, eu tinha a chave e tal, vamos lá, entramos na casa deles, já estava dormindo, velho, né, já estava dormindo, aí, cara, foram dormir e tal, acordamos, batemos na porta, digo, acorda, eles apavorados, o que aconteceu? Imagina, nós invadimos a casa deles, e digo, então, estamos grávidos. Top, cara, minha mãe pulava, foi um negócio maluco, cara, foi muito louco, assim, da gente viver essa experiência, porque a gente ansiava por isso, cara. E aí vem aquele troço, quando vê, vai crescendo aquela barriga, e a gente vai conversando, e tu não sabe o que tem lá dentro, que cara que é, do jeito que é, mas tu ama. E aí quando nasce aquela coisa assim, tu olha, parece um joelho e tu fica assim, parece mesmo, cara. Nossa, que coisa linda. Mas tu ama, é muito louco isso, cara. Tu nunca viu aquele ser, tu nunca viu ele. E do jeito que ele vem, cara, às vezes vem com a cabeça mais amassada, não é? Vem com o troço, digo, botaram um cone na cabeça dessa criança e cara, não importa. Entende? Não importa, a gente ama demais, cara. E top, nossa, a gente ama. E ele fica ali, cara, e ele não faz nada. Ele só chora, come, dorme. Só. E aí tu fica assim, e como é que sai tanta coisa dessa criança que é desse tamanho, cara? Tu não dá conta de trocar a fralda. E tu ama. E tu ama de paixão um ser que tu nunca viu, cara. Tu ama demais. É incrível isso. Eu sempre achei que os meus filhos me ensinariam a ser pai, o que de fato me ensinaram, porque a gente... É muito louco, né, cara? Porque a gente nunca foi. Aí como é que é? Nasce, aí tu sabe. Como tu sabe, tu pega, tu faz. E a mãe, em especial, a mãe sabe, né? A criança, ela tá lá quietinha, ela fala assim, aí a mãe diz, ela quer brincar com o ursinho verde. Da onde isso, cara? Não é, aí tu dá o ursinho verde, a criança fica, tá lá. Mas se entende, cara, é um negócio muito maluco, assim, porque as crianças ensinam a gente
a ser pai. Mas os meus filhos me ensinaram a ser filho. Em especial quando nasceu, eu tinha essa expectativa, eu vou aprender a ser pai. Mas eles me ensinaram a ser filho. Porque tem um momento que eles deixam de ser essa coisa que está ali só, sugando da gente. E a gente ama, sem problema nenhum. Mas tem uma hora que ele começa a interagir com a gente. E aí tem uma chave que muda, cara. Porque daí ele começa a crescer e ele começa a te olhar para onde tu vai, assim. E aí tu chega nele, brinca com ele e ele ri para ti. Aí tu fica assim, nossa, cara. É um presente, ele ri para ti. Aí tu conversa com ele e ele interage contigo. Ele sabe quem tu é. E aí, cara, é um negócio muito louco isso. Eu lembro, a primeira vez que eu viajei, o Tim devia ter, acho que uns 6, 7 meses, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei uns 4 dias fora. E eu volto no culto, era um domingo, e era domingo de culto, a Miriam estava no culto, e eu volto desesperado, porque eu queria ver o Tim, cara. Eu queria estar com meu filho. E eu volto, vou direto para o culto, chego, vou nele, eu pego ele, e eu nunca mais, essa lembrança eu tenho clara na minha mente. Quando eu peguei ele no colo, que eu olhei para ele assim, ele me olhou e fez assim, na minha cara, como quem diz, o barbudo voltou. Ele tinha sumido, cara, mas ele voltou. E ele era assim, enquanto eu pregava, no louvor, ele estava dormindo, zoeira, bateria, ele dormindo. Eu pegava o microfone para pregar, ele começava, e ele falava comigo, e a mina, tadinha, saía, não participava de um culto, ela tinha que sair fora porque ele incomodava o culto inteiro, então era eu começar a pregar, tinha que voar com o Tim, voava e tirava ele da igreja porque ele ficava incomodando o tempo todo, mas ele queria interagir, cara, ele queria conversar. O Tim, ele me ensinou a ser filho, meus filhos me ensinaram a ser filho, o quanto eles amavam o pai, quando eles ficavam olhando assim, cara, aquilo me impressionava, o quanto ele olhava para mim e eu conseguia ver nele o quanto eu era importante para ele, o quanto a minha vida significava para ele, o quanto ele estava assim, tipo, cara, onde tu tá? E ele ficava assim, cara, e aquilo eu lembro do como me impactava aquela coisa da dependência dele para mim, e Deus começou a falar comigo naquela época, me ensinando a ser filho. Não só aprender a ser pai, porque eu precisava também, obviamente, mas ele me ensinou a ser filho. Na minha relação com Deus, de o quanto eu me relaciono com Ele, e o fato de eu não vê-lo por 4 dias, o quão desesperado eu estava de poder encontrá-lo novamente, e ver o seu rosto, e abraçá-lo, e dizer, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu toque, eu preciso do Teu ministrar. Jesus lidava com 2 grupos de pessoas, que normalmente é a percepção do mundo, e que as pessoas acabam escolhendo esses 2 caminhos, na maioria das pessoas. Um deles é o caminho do jovem, do mais moço, que é o caminho do pecado, que é o caminho da desconstrução, que é o caminho da rebeldia, que é aquele que eu viro as costas para o pai, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, eu não quero que ninguém me dê regra, eu não quero que ninguém me dê limites, eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre. Se possível, poder tirar, se não puder eliminar, que eu possa diminuir o que eu puder, toda uma estrutura hierárquica, tudo que coloque dentro de um quadrado, que me coloque em regras. Se eu puder diminuir ou eliminar, eu vou me esforçar para isso. Eu quero, de novo, ser livre. Essa é uma galera, e Jesus lida com ela. E existe uma outra galera, que é a galera da religião, a galera da moral, a galera que acredita que se você viver na moralidade, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, que a resposta para o mundo é uma vida moral. E ela constrói essa estrutura a partir disso. Jesus, ele lida com esses 2 mundos, ele era cercado por esses 2 mundos, e ele faz uma crítica a ambos, porque ambos os filhos, na parábola do filho pródigo, estavam perdidos. Um estava perdido longe de casa, o outro estava perdido dentro de casa. Um estava de costas para Deus e vivendo dissolutamente no pecado, o outro estava dentro de casa, servindo com tudo o que ele podia, cumprindo todas as regras da religião, mas não tinha comunhão com Deus, não tinha conexão com Deus. Este, do pecador, não só nessa parábola, mas na parábola que eu falei da semana passada e outros momentos, nós vemos Jesus dizendo, cara, está ruim, o caminho do pecador está errado, o caminho da rebeldia está errado, o caminho daquele que se vira as costas para Deus e se afunda no pecado, cara, ele está errado, mas esse cara aqui, ele tem uma vantagem em relação ao outro, que esse cara aqui tem consciência de que ele está errado,
Porque chega um momento onde ele experimenta de tudo, ele faz de tudo, e ele não chega a lugar nenhum, e ele encontra um vazio dentro de si. E quando ele encontra o vazio dentro de si, ele diz assim: só tem um lugar para eu ir, é para o Pai. E ele diz: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele corre para o Pai. E ele corre para o Pai o abraça e o beija. Encontra nele um menino arrependido. E essa de novo da parábola da semana passada que eu falava com vocês. O que disse não, mas se arrependeu. Teve uma mudança, teve uma história diferente. O arrependimento muda a história desse menino. Aquele que vivia no pecado, ele é transformado. E ele vem e o Pai celebra com ele uma festa. Chega a galera da moral e diz assim: não, mas só um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. Eu estou aqui sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Como é que isso aqui está acontecendo? Eu não estou podendo participar dessa festa. São duas percepções de mundo. E elas degladeiam entre si. E é o que eu falava na semana passada também, os de cada força brigando com os de lá. E puxa para cá, e empurra para lá, e não, tu tem que vir para cá, e não, mas eu não quero. E fica como se esses dois lugares fossem os lugares de se pertencer. E Jesus diz: cara, não é nenhum desses dois. São dois filhos perdidos. O único lugar de você estar é quando você encontra o Pai. É quando você consegue levantar os teus olhos e ter um encontro com o Pai. Não com a moral, não com a estrutura, não é o que você faz, nem aonde você está inserido. Mas é como você responde ao Pai, e essa é a minha pregação da semana passada. E nessas duas visões de mundo, que acabam colorindo o seu mundo, dando cor à sua realidade, a mais perigosa é a da religião. Porque ela, e eu falava isso na semana passada, não quero ficar repetindo, ela nos dá uma falsa impressão de que pelo fato de nós estarmos vivendo dentro de uma moral, nós estamos salvos. O que você faz, não importa, é quem você é. O que impediu aquele menino, olha que loucura, o que impediu o filho mais velho de entrar na festa, e ele não entrou na festa, ele ficou emburrado, o que o impediu de entrar na festa para celebrar com o seu irmão, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, que é a parábola do filho pródigo, o que o impediu de entrar, não foi o seu pecado, o que o impediu de entrar foi a sua retidão. Ele disse: não, eu estou aqui fazendo tudo certo, todo esse tempo, e ele está falando: não, eu não vou participar desse negócio. Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com quem você é. Anderson, mas não importa o que eu faço, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que antes do que você faz, mais importante do que você faz, é quem você é. E é quem você é à luz do que o Pai vê, não do que você constrói. A sua identidade ela é construída no Pai. Por isso que eu falo no seminário de paternidade, quando o céu se abre no batismo de Jesus, e o Pai diz: tu é meu filho. Ele constrói a identidade de Jesus a partir da revelação do Pai, de quem Ele é. E isso molda em nós a nossa identidade. E aí, obviamente, o que nós fizermos vai refletir a partir de quem somos. O problema é quando nós invertemos isso e tentamos mostrar para os outros quem somos a partir do que fazemos. E aí, cara, nós encontramos um monte, não são nenhum, mas são um monte de gente que se diz viver dentro da moralidade, mas na verdade está travestido de moralidade, mas dentro de si habita um filho pródigo, que ele está imerso no pecado. E nós vemos isso e nós ainda nos escandalizamos quando isso acontece no meio da igreja, de pessoas que nós não esperávamos que isso viesse a acontecer e de repente acontece o escândalo, porque construiu na sua estrutura de moralidade, acreditando que o que eu preciso viver é uma estrutura de moralidade, mas na verdade eu estou só travestido dessa. Internamente eu continuo podre. Por quê? Porque eu não consegui olhar no Pai, eu não consegui sentir falta 4 dias que Ele se afastou e eu não vi onde Ele estava, e quando Ele volta eu preciso celebrar e bater no seu rosto e dizer: cara, eu estava com saudade demais de Ti. A gente perde essa sensação, a gente perde essa capacidade de olhar para o Pai como filhos, porque nós temos um Pai perfeito, assim como a parábola do filho pródigo tinha um Pai perfeito. O problema não era o Pai, o problema somos nós, filhos, a percepção que nós temos da nossa relação com o nosso Pai. Timothy Keller, no livro O Deus Pródigo, ele traz algumas características do filho mais velho, sinais de um filho mais velho. Ele diz assim: quando a nossa vida, nós, filhos mais velhos, não é a que nós queremos, nós não ficamos apenas tristes, mas nós ficamos com raiva. Nós odiamos Deus, nós odiamos a gente, nós odiamos tudo, porque a vida não está acontecendo como nós queríamos. Este é um sinal de que provavelmente nós estamos vivendo como filho mais velho. Segunda coisa, ele diz: por que ele e não eu? Que é o que o filho
mais velho estava querendo dizer ao pai. Como assim? Tu escolheu celebrar com ele e não comigo. E quando ele diz assim, por que ele não eu? Ele não está querendo saber, por que tu está abençoando o Lawrence agora e não está me abençoando? Porque eu gostaria de saber o que ele fez para que eu possa fazer o que ele está fazendo para poder ver a mesma coisa. Não é essa a pergunta que ele está fazendo. Quando ele diz, por que ele não eu? Ele está querendo questionar Deus, como assim tu está abençoando ele? E eu que tenho feito tudo certo, e eu que estou aqui trabalhando tudo certinho, porque na minha construção de meritocracia eu mereço, porque afinal eu vivo na moralidade, eu prego moralidade, eu anuncio moralidade, eu estou do lado de cá da galera que fala moralidade. Eu merecia isso aí, eu merecia a bênção. Por que ele e não eu? Ele estava competindo por amor. Irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento, que óbvio, porque eles acreditam que se eu sou uma pessoa devota, se eu faço tudo o que o pai pede, se eu faço tudo o que o pai espera, ele vai me abençoar, eu não vou sofrer. Como que sofrimento fosse totalmente desconexo da vida, porque não faz sentido, afinal eu sou filho de Deus, e filho de Deus não sofre. Você nunca leu os evangelhos acerca da vida de Jesus. Quando algo dá errado, ou a oração não é respondida, ele fica se perguntando, cara, eu devo estar em pecado, alguma coisa eu fiz de errado, não pode, como assim Deus não está respondendo a minha oração? Com certeza é alguma coisa. Por quê? Porque a minha construção de relacionamento com Deus, ela está baseada naquilo que eu construo para Ele, não naquilo que Ele fez por mim lá naquela cruz. Eu me relaciono com Deus a partir do que eu entrego para Ele, e não do que Ele fez para vir ao meu encontro. Tem dificuldade de lidar com crítica de terceiros, óbvio. Qualquer crítica está destruindo a minha moral, a minha ética, aquilo que eu construí. Quando faz algo de errado, a sua consciência atormenta por muito tempo, mesmo depois dele ter se arrependido, cara, ele fica assim, cara, mas como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz de novo? Como é que eu repeti a mesma coisa? E ele fica se atormentando, quase se autoflagelando por aquilo que ele fez de errado. A sua vida de oração, ela é árida. Ele pode até ter vida de oração e às vezes até intensa, no sentido de eu oro 3 vezes ao dia, eu oro 4 vezes ao dia, cada vez eu oro 30 minutos, e ele tem uma vida regrada, afinal ele é uma pessoa disciplinada, porque ele é uma pessoa que vive a partir de preceitos. Mas a sua vida de oração, ela é vazia, ela é árida, não tem comunhão, não tem vida, não tem fluir de Deus, ela é só uma rotina de palavras jogadas ao vento. E filhos mais velhos têm uma tendência a olhar com superioridade. Tem uma hora que o filho mais velho chega para o pai e diz assim, falando do filho mais moço, esse teu filho aí, que gastou tudo com prostitutas e meretrizes. O que o filho mais velho estava dizendo assim, eu não sou igual a ele, esse aí não é meu irmão, esse é teu filho. Porque se fosse meu irmão seria diferente, ele é teu filho. Eu sou melhor que ele. É o que o publicano estava vendo enquanto o fariseu batia no peito e dizia, eu não sou igual a esse publicano. E o publicano batendo no peito, chorando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Filhos mais velhos têm a tendência de olhar para cima, olhar altivo, olhando os outros como inferiores. E eles superiores. Eu não sou igual a eles. Sendo que a única diferença que nós temos da pessoa mais pecadora que existe no mundo é que um dia nós, pela graça de Deus, fomos alcançados. E o Senhor foi misericordioso conosco. E nós nos arrependemos e fomos milagrosamente salvos por Ele. Dom totalmente gratuito, sem favor algum, totalmente merecido de cada um de nós. Mas não nos faz melhores que ninguém. Não nos coloca numa condição melhor de qualquer outra pessoa. Continuamos carecendo da graça de Deus. Carecendo do amor e do cuidado de Deus. Anderson, qual é a resposta? A resposta não está nem em ser um filho mais velho, nem um filho mais moço. A resposta está no Pai. A resposta está em nós levantarmos os nossos olhos e nos encontrarmos nele. Naquele Deus que nós amamos. E conhecer Ele a partir do relacionamento com Ele, a nossa vida passa a ser transformada. Onde nós vemos a nossa vida, na nossa identidade, o reflexo do Deus Pai, trabalhando e ministrando a cada um de nós. Nesse dia, do Dia dos Pais, que celebramos o Dia dos Pais, a minha oração, e fizemos isso nos 3 cultos anteriores, que nós possamos levantar os nossos olhos, que nós possamos encontrar o Pai, que nós tenhamos paixão por Ele, que nós não venhamos ficar satisfeitos pelo fato de nós estarmos inseridos num ambiente que fala de moral e bons costumes, mas que nós tenhamos fome
por Ele, que nós tenhamos desejo de estar com Ele, que o Pai, que a comunhão com o Pai seja a coisa mais importante. E o resto, cara, o resto vem, é o plus a mais, é o benefício que vem deste relacionamento. Mas a coisa mais importante, como Davi já dizia: Senhor, faz o que tu quiser, me castiga, me vira do avesso, só não faz uma coisa: não retires de mim o teu Espírito. Eu preciso de ti. Amém?